Oi, gente, boa tarde. Então, nós somos o grupo que vai falar sobre o sistema cardiovascular dos répteis. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, os répteis são animais vertebrados, tetrápodes, ectotérmicos e ovíparos. Eles têm como características principais um corpo impermeável, com poucas glândulas, coberto por escamas e ou placas ósseas. Eles possuem pulmões extremamente eficientes, em sua maioria são carnívoros, seus esqueletos são completamente ossificados e a maioria dos que têm patas possuem 5 dedos em cada uma delas. Bom, agora nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular e para entender de uma maneira mais fácil, nós separamos os crocodilianos dos não crocodilianos. O coração dos répteis não crocodilianos, eles são formados por três cavidades, sendo elas dois átrios e um ventrículo, que este é dividido por um septo chamado septo de Sabatier, que ele reduz a mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso. E como nos anfíbios, a circulação dos répteis ela é incompleta, ou seja, o sangue rico em gás oxigênio ele se mistura com o sangue rico em gás carbônico, porém em menor quantidade se comparado com os anfíbios. A circulação ela também é dupla, ou seja, que possui dois trajetos na circulação sanguínea, um circuito pulmonar e o outro sistêmico, passando duas vezes no coração. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona essa circulação. O sangue ele entra no coração pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo, e ele sai do coração pela artéria pulmonar e pelos arcos aórticos direito e esquerdo. Aí o átrio direito ele recebe o sangue venoso do corpo e o átrio esquerdo ele recebe o sangue arterial dos pulmões. O fluxo de sangue no coração ele começa com os átrios contraídos, e o sangue do átrio esquerdo ele passa para a cavidade arteriosa. E aí o sangue do átrio direito, ele passa para a cavidade venosa, para ir logo em seguida passar para a cavidade pulmonar. Aí quando o ventrículo ele se contrair, o sangue ele começa a fluir pelo circuito pulmonar e logo em seguida ele vai para o circuito sistêmico. E assim, o sangue pobre em oxigênio, ele flui para fora da cava pulmonar. Isso pela artéria pulmonar. E a parede muscular ela acaba se fechando. E aí não ocorre a passagem de sangue entre a cavidade venosa e a cavidade pulmonar. Então, esse sangue oxigenado da cavidade arteriosa, ele vai para a cavidade venosa e sai pelos arcos aórticos. Aqui nesse slide a gente quis mostrar para vocês alguns exemplos de sistemas circulatórios e como ele fica disposto no corpo das diferentes espécies. É bom entender que todos eles são não crocodilianos e que todos eles possuem o mesmo sistema, da mesma forma que já foi explicado, porém somente a disposição que vai ser diferente, né? Porque o formato do animal é diferente. Oi, eu sou a Giovana e vou falar um pouco sobre os crocodilianos. Bom, os crocodilianos têm uma circulação dupla e incompleta. Isso significa que nesse tipo de circulação ocorre a mistura do sangue venoso e arterial, sendo ela no coração ou na comunicação entre a artéria aorta e pulmonar. O seu coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo eles divididos pelo septo de Sebastier. A gente decidiu fazer essa separação entre os crocodilianos e os não crocodilianos porque os crocodilianos possuem uma diferença no coração. Começamos pela parte de que ele é totalmente dividido pelo septo, mas mesmo assim ainda ocorre uma mistura de sangue devido a um orifício denominado forame de Pnysa que se comunica com duas aortas que partem dos ventrículos. Esse orifício possibilita que esses animais tenham um maior aproveitamento do gás oxigênio, que é presente em baixa quantidade no sangue venoso, e que também é muito importante para uma maior permanência debaixo d'água. Vocês conseguem observar isso melhor na imagem ao lado, que mostra nitidamente a diferença entre um coração quando o crocodilo está fora da água e quando ele está dentro da água. E nessa imagem podemos observar bem a diferença do coração de um crocodiliano e de um não crocodiliano. Podemos observar também a separação do septo, que no crocodiliano está dividido e no não crocodiliano não está dividido. Eu sou a Beatriz e vou falar um pouco sobre o sistema circulatório do humano em comparação ao dos répteis. Quanto ao tipo de circulação, ambos são fechadas, ou seja, passa somente por dentro dos vasos sanguíneos. Quanto à passagem do coração, ambas são duplas também, então passa 2 vezes pelo coração. Na mistura de sangue, que começa a diferenciar, onde a dos humanos é completo, ou seja, não há mistura dos sangues arterial e venoso, e a dos répteis é incompleta.
Quanto ao coração, o coração do humano são 2 átrios e 2 ventrículos separados, e a dos répteis são 2 átrios e ventrículos ainda parcialmente divididos, e exceto a dos crocodilianos, que já foi explicado acima. Bom, essa é a nossa bibliografia. E esse foi o nosso trabalho sobre o sistema circulatório dos répteis. Espero que todos tenham gostado e obrigado pela atenção.